Olá, seja muito bem-vindo a mais uma jornada aqui dentro da comunidade. Agora nós estamos começando mais uma leitura espetacular, diga-se de passagem, e eu estou falando de Responsabilidade Extrema, o nosso livro do mês. Um livro que não diria surpreendendo, porque eu sabia que esse livro realmente era muito bom, então estou gostando muito da leitura, mas vou dar mais detalhes para vocês aqui ao longo da nossa aula. Esse livro, ele traz uma perspectiva totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado quando o assunto é liderança, princípios de liderança. Por exemplo, no mês passado, nós lemos o livro Execução. A gente estudou todos os princípios de liderança dentro desse livro, que é ambientado dentro do mundo corporativo, dentro das maiores multinacionais do mundo. A gente estudou diversos estudos de caso a respeito de princípios de liderança dentro desse universo. Agora nós partimos para um universo totalmente diferente, mas por incrível que pareça, os princípios de liderança são exatamente os mesmos. Então a gente consegue entender que essa questão de ser um bom líder, de atuar em uma equipe vencedora, ela segue os mesmos preceitos, independente de onde você está. O papel do líder é extremamente importante e segue algumas orientações que precisam ser mantidas independente do local onde você vai atuar. Porque aqui, em Responsabilidade Extrema, nós temos o dia a dia de soldados em uma guerra. Então, nós temos a história dos Navy SEALs, que seria mais ou menos como se fosse a tropa de elite da Marinha Americana. São soldados extremamente preparados, eles passam por um processo de treinamento absolutamente rigoroso para que eles estejam preparados para lidar com as situações mais adversas. E aí aqui a gente vai entender diversos exemplos, vai conhecer diversos exemplos de situações reais que esses líderes, esses comandantes passaram no campo de batalha durante a guerra no Iraque. Então, mais ou menos, só para dar um pouco de contexto do que aconteceu, do porquê esses soldados americanos estavam ali no Iraque, a gente sabe que em 2001, em 11 de setembro, aconteceu os ataques terroristas lá nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E aí, isso foi como um gatilho para despertar um combate assim, mundial contra o terrorismo. E existiam rumores na época de que o Iraque tinha uma grande quantidade de bombas de destruição em massa, de artifícios de guerra de destruição em massa, e eles estavam meio que abrigando o pessoal da Al-Qaeda, que foi quem na época assumiu a responsabilidade pelos atentados. Então, o Saddam Hussein, na época que estava ali, que era o presidente do país, era acusado de ter ali uma parceria com esse pessoal da Al-Qaeda e estar encobrindo esses terroristas ali dentro do país. Então, o Iraque, nesse momento, ele era considerado uma ameaça global. E aí, os Estados Unidos declarou uma guerra contra o Iraque, contra esses terroristas. E aí, diversos soldados foram enviados lá para o Iraque, soldados realmente de elite, os SEALs foram enviados para o Iraque, porque como a gente vai ver aqui ao longo da história, eles estavam atuando em uma província chamada Al-Anbar. Acho que não é assim que fala, né? Mas só pra gente entender mais ou menos aqui a região. Então tem essa província, Al-Anbar, e dentro dessa província, a capital se chama Ramadi. E essa região é a região assim mais violenta do Iraque, onde aconteceu a maior quantidade de baixa de soldados, né? De mortes de soldados. Então era uma região extremamente perigosa, extremamente violenta. E esses soldados, esse grupo de elite dos SEALs, eles são mandados para essa região, porque essa região específica estava sendo ali requisitada pela Al-Qaeda como a capital deles, ali o centro de comando deles ficaria localizado nessa cidade, ali em Ramadi. Então eles estavam reivindicando a posse dessa cidade. E aí os Estados Unidos, que estava ali em uma missão de proteção
global para evitar que a Al-Qaeda ganhasse cada vez mais poder, ganhasse cada vez mais prestígio na região, porque por incrível que pareça, eles tinham muitos apoiadores também. E esses insurgentes, como os autores chamam aqui no livro, eles eram insurgentes extremamente perigosos, eles tinham uma quantidade de recursos de combate muito, muito grandes, então era bastante difícil eles lidarem com isso. E o exército local do Iraque, porque a gente precisa lembrar de que ali existe uma população civil ali, cidadãos daquele local que vivem naquela região e não são terroristas, não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, com esses insurgentes, com esses radicais ali, muitas vezes em função da religião. Eram grupos sunitas, grupos xiitas, é algo bem complexo pra gente explicar realmente tudo que estava acontecendo, tudo que acontece ali no Oriente Médio em função de questões religiosas, em função do Islã. Então, o exército local ali do Iraque, eles não tinham condições, tanto de recursos, condições táticas, técnicas de combater esses insurgentes. Então, se não fosse essa intervenção dos Estados Unidos, muito provavelmente a Al-Qaeda ali, o terrorismo, teria realmente tomado conta daquela região. Então, a gente tem essa presença das tropas ali na região para tentar de alguma maneira evitar que isso aconteça, para destruir esses insurgentes, para combater o terrorismo. Tanto que nesse período ali na Guerra do Iraque foi quando houve a captura do Saddam Hussein. Vocês devem se lembrar que ele foi capturado e alguns anos depois, se eu não me engano 3 anos depois, ele foi condenado à forca. O vídeo ficou super, super famoso, aí viralizado na época, quando ele foi enforcado. Então todo mundo viu esse vídeo e era uma guerra declarada realmente ao terrorismo nessa época. Então essa guerra durou alguns bons anos e aqui a gente tem um retrato, um detalhe ali de um período em que as equipes aqui do Joko, que são os autores aqui, né, Joko Willink e Leif Babin, enquanto eles estavam lá liderando, comandando a equipe SEAL nessa região. Então, ele conta pra gente diversos princípios de liderança que eles usaram e que essa tropa de elite, os SEALs, usam no seu dia a dia. Porque o que eu achei muito interessante aqui é pensar de uma forma um pouco diferente, de que quando a gente analisa os princípios de liderança, parceria, trabalho em equipe, companheirismo no dia a dia de uma empresa, no nosso dia a dia de trabalho, por mais que a gente tenha ali traições, puxadas de tapete, como a gente sabe que acontece, não tem um risco envolvido, né? Um risco de vida ali, no caso um risco de morte envolvido na situação. Já aqui nessa equipe, eles trabalham em conjunto e eles estão arriscando a sua vida em todas essas operações. Então, esse trabalho em equipe, essa responsabilidade do líder de tomar a decisão acertada, de se comunicar de forma clara, de forma assertiva, de manter essa unidade da equipe, de deixar o seu ego de lado, é extremamente importante, porque aqui é uma questão de vida ou morte. Se ocorrer uma falha em algum desses processos, é muito provável que um deles pague com a vida. Então, essa unidade, essa questão de trabalho em equipe, de colocar a missão, de colocar o objetivo, de colocar a equipe acima de tudo, acima de egos individuais, de vontades individuais, é extremamente preciosa para a gente desdobrar para todas as outras realidades, porque aqui a gente está falando de uma equipe que precisa trabalhar em unidade, nenhum deve se sobrepor ao outro, o todo é muito maior do que o individual, porque se eles não pensarem assim, as suas vidas estão em risco. E aqui ao longo do livro a gente vai começar a conhecer muitas dessas experiências e os princípios básicos e essenciais de liderança. Então o livro em si, ele é dividido em 3 partes e cada uma dessas partes possui 4 capítulos. E esses capítulos são muito bem estruturados. A gente consegue ver aqui a disciplina deles, o rigor deles, inclusive na organização do livro. É muito bem estruturado, muito bem dividido, é muito padronizado. Então é muito interessante
a gente ver traços dessa disciplina, dessa forma deles de trabalhar e de se organizar, até mesmo na estrutura do livro. Então, cada um desses capítulos, ele começa com uma história real, de que eles realmente vivenciaram lá no campo de batalha. Então, eles contam pra gente em detalhes essa história. Tem até, inclusive, diálogos, mas como ele fala na introdução, a gente não pode levar tão ao pé da letra os diálogos, porque eles estão ali sob o efeito do tempo e da memória, então é natural que as palavras não correspondam exatamente ao que foi dito naquele momento, mas o contexto da história em si, ele se mantém. Então a gente começa cada capítulo com uma história, com um exemplo de situações que aconteceram e a importância do papel da liderança nessas histórias. Depois dessa história inicial, nós temos a discussão do princípio em si, que foi abordado, que foi essencial nessa história que ele conta pra gente na abertura do capítulo. E por fim, nós temos um exemplo prático disso acontecendo no mundo corporativo. Porque os dois autores, depois que eles serviram em mais de 20 anos no exército americano, no SEALs, eles se aposentaram e eles abriram uma consultoria para passar esses princípios de liderança que eles viveram no campo de batalha para as empresas, para o mundo corporativo. Então eles fazem diversas consultorias de empresas muito grandes, empresas de renome, então eles têm diversos exemplos para dar pra gente de que um princípio, de uma atitude, de algo que é feito no campo de batalha também pode ser aplicado à vida real. Então todos os capítulos têm essa estrutura. A gente começa com uma história real, depois o estudo do princípio e por fim um exemplo de aplicação prática. Então a primeira parte do livro chama-se Vencendo a Batalha Interior e a gente começa o capítulo 1 exatamente com o princípio que dá nome ao livro, que é a responsabilidade extrema. O quão é importante você assumir a responsabilidade diante de tudo aquilo que te acontece. E aqui, quando a gente fala de liderança e tal, um ponto que é extremamente importante é você não olhar para esse livro ou para todos esses princípios com o olhar de que, eu não tenho uma equipe, eu não sou líder, eu não preciso disso, eu não preciso aprender isso. Porque o primeiro conceito que nós precisamos ter e fixar isso na nossa mente é que cada um é líder da sua vida. Então todos esses princípios você pode colocar na sua vida para liderar a sua vida, a sua história, a sua carreira, aquilo que você busca, os seus objetivos, os seus propósitos. Então cada um é líder de si mesmo, a gente parte desse princípio. E a partir disso, nós vamos desdobrando isso para outros níveis. Aí, se você realmente tem a sua empresa, tem uma equipe que seja de amigos que fazem trabalho voluntário, de amigos que... ou não de amigos, uma equipe de trabalho mesmo, de uma equipe menor, que você pode influenciar e orientar os seus colegas de trabalho. Todos esses princípios eu tenho certeza que vão te ajudar a desempenhar um trabalho de excelência para que, se você realmente estiver no mundo corporativo e estiver trilhando esse caminho, eu tenho certeza que você vai ter resultados excelentes e muito provavelmente vai ser reconhecido em um período bastante curto e vai se tornar um grande líder, porque esses princípios aqui, seguindo todos eles, não tem como você não ter um desempenho excepcional. Então aqui na responsabilidade extrema, ele começa contando pra gente um exemplo de uma situação que eles estavam enfrentando lá no campo de batalha. Eu não vou contar os exemplos todos para vocês, porque vocês leram lá no livro, então é só voltar no livro, no comecinho de cada capítulo e ler a história em detalhes. Não vou contar toda a história aqui para vocês, eu vou focar nos aprendizados que a gente tem com cada uma dessas histórias. Então, na primeira, a gente tem um problema que é inadmissível nos SEALs, que é o fogo amigo. Porque o que acontece? Quando eles estão ali no campo de batalha, às vezes é difícil saber quem é aquele que está do outro lado, que está ali te atacando. E acontece, não deveria, mas eventualmente acontece, de você atacar pessoas da mesma equipe que você, sem você saber. Porque nesse caso, no exemplo que ele conta, existe uma equipe dentro de um
prédio, e eles estão ali em um tiroteio constante. A equipe deles está do lado de fora, naqueles tanques de guerra e tudo mais, e eles estão trocando tiro ali o tempo todo, tentando invadir e limpar esse prédio, porque eles acham que quem tá lá dentro é o inimigo. E aí eles vão jogar uma bomba lá e tal, vão invadir mesmo pra acabar com tudo e limpar o prédio. Mas antes de fazer isso, o Joko tem uma iniciativa de ir lá dar uma olhada pra ver quem que tá lá dentro realmente. E aí quando ele chega nesse prédio e abre a porta ali, ele vê que são os amigos e não os inimigos. Então eles estavam ali lutando um contra o outro, sendo que eles são da mesma equipe, eles são do mesmo lado. E aí aconteceu uma falha de comunicação muito grave, de que uma equipe não informou exatamente a sua localização para outra e os horários das suas operações, e isso acabou acontecendo. E isso é extremamente inadmissível dentro de uma equipe de elite como os SEALs, porque primeiro você tem o risco de matar um amigo seu da sua equipe, né? Fora todos os recursos, tempo, tudo isso que você está disponibilizando ali e jogando fora. Então é absolutamente inadmissível que isso aconteça. E aí, nesse caso, eles resolveram o problema e tal, deu tudo certo no final, só que aí, como isso é uma situação inadmissível, eles foram investigar para entender o que tinha acontecido. E o Joko, como o comandante da operação, ele foi questionado o que tinha acontecido. E, na verdade, ele não tinha participado de todas as etapas do processo. Então, ele meio que, se a gente for considerar de acordo com o que nós estamos habituados, ele não teve culpa, porque ele chegou e foram ações erradas de outras pessoas que levaram esse combate entre amigos a acontecer. Então ele não teve culpa, porque ele chegou depois, sorte que ele teve essa iniciativa de ver quem estava ali do outro lado. Só que a gente precisa entender, no princípio da responsabilidade extrema, que um líder tem total responsabilidade por absolutamente tudo que acontece com a sua equipe. Toda a responsabilidade. Por quê? Se a gente falar, a culpa não foi dele porque ele não estava ali, então, aí ele já tem uma culpa. Por que ele não estava ali? Porque ele não se comunicou adequadamente? Porque ele não passou as instruções de forma clara para que todos entendessem as suas obrigações e tudo que deveria ser executado? Então, quando ele começou a investigar, ele entendeu que tinham pontos que, se ele quisesse culpar outras pessoas, ele poderia ter feito isso. Só que, na verdade, o erro de todas essas pessoas, na verdade, foi um erro dele. Ele não fez o que ele deveria ter feito de fato. Ele poderia ter melhorado as suas ações em cada um daqueles pontos para evitar que isso acontecesse. Então, uma forma dele lidar com isso, porque isso era um motivo para uma demissão, inclusive ele esperava que isso fosse acontecer. E imagino que, assim como ele fala, que isso tivesse acontecido se ele não tivesse assumido a responsabilidade por tudo. Se ele quisesse ter culpado a sua equipe, muito provavelmente ele teria sido demitido. E no momento em que ele se reuniu com todos para identificar realmente o culpado, entender o que tinha acontecido, ele assumiu a culpa e a responsabilidade diante de todos. Isso, obviamente, ainda trouxe muito respeito a ele nessa figura de liderança. E ele conseguiu entender os pontos em que ele estava falhando para corrigir tudo isso e evitar que esse tipo de problema acontecesse novamente. Então, inclusive, até ele se compromete diante de todos que aquilo nunca mais vai acontecer. E quando a gente fala de responsabilidade ou autorresponsabilidade, você se responsabilizar por absolutamente tudo aquilo que te acontece, eu entendo que às vezes, quando a gente fala aqui da nossa vida real, existem algumas situações que são eventos muito aleatórios que nós não tivemos necessariamente uma culpa, uma influência direta naquilo que aconteceu. Mas quando você se coloca em uma posição de que eu não tenho culpa, eu não posso fazer nada, a responsabilidade não é minha, realmente você fica ali de mãos atadas, você não pode mudar aquele resultado. Porque se a responsabilidade não é sua, você não pode fazer nada. O que você vai fazer para mudar? Absolutamente nada. Você fica dependendo o tempo todo da ação de outros, porque a responsabilidade não é sua.
Então a sua vida fica ali à mercê do que os outros vão fazer, do que os outros vão decidir. Agora, quando você assume a responsabilidade de fato, mesmo que não tenha sido ali uma responsabilidade direta sua, mas você assume a responsabilidade por aquilo que aconteceu, você consegue tomar ações para mudar aquele cenário. Porque se a responsabilidade é sua, se a culpa é sua, você consegue tomar ações e mudar aquilo que te aconteceu. Então depende de você, você não precisa ficar esperando a ação e a boa vontade dos outros para que aquele cenário mude. Então essa autorresponsabilidade eu particularmente acho muito importante, muito válida, é a atitude que eu busco tomar na minha vida exatamente em função disso. Porque se eu digo que não tenho nada a ver com isso, a culpa não é minha, é do outro, eu tenho que ficar esperando a boa vontade do outro resolver fazer, tomar uma atitude, fazer alguma coisa diferente. Agora, quando eu tenho a consciência de que a responsabilidade é minha, eu posso começar a agir imediatamente para mudar aquilo que eu não quero que continue a acontecer. Então, para mim, é uma das posturas mais válidas e importantes para a vida, de forma geral. E aí aqui nesse capítulo 1, ele termina o capítulo dando um exemplo prático. E nesse exemplo prático, nós temos um VP de fabricação de operações de uma grande empresa que tem um plano de aumento de produtividade, consolidação de fabricação e tudo mais. E ele montou esse plano e ele não consegue fazer com que as pessoas, os seus subordinados, os seus gerentes, executem o plano. Lembra do problema da execução que a gente viu no mês passado? Que as pessoas falham não por não ter um planejamento, mas falham na execução daquilo que foi planejado. Então aqui logo no primeiro exemplo, a gente já vê uma conexão muito direta, muito específica com o livro Execução. E aí aqui ele conta pra gente a história desse líder, que ele não conseguia ver que a responsabilidade era dele. Ele achava que ele já tinha feito a parte dele e que a questão das pessoas, dos seus gerentes, não executarem o plano de acordo com aquilo que ele planejou, não era culpa dele, não era responsabilidade dele. Cada um tinha ali as suas razões para não fazer e meio que ele não tinha nada a ver com isso. E aí, nesse processo de consultoria, os autores aqui, eu não lembro agora se foi o Joko ou se foi o Leaf, não me lembro agora qual dos dois, porque tem exemplos aqui dos dois ao longo da história. Ele falou exatamente, você precisa entender que a responsabilidade é sua. Quando você entender que essas pessoas não executaram da forma planejada por uma falha sua, ou porque você não mostrou como fazer isso, você não justificou o porquê, você não comunicou de forma clara os seus objetivos, alguma falha nesse processo aconteceu e você precisa reconhecer que essa falha é sua, a responsabilidade é sua. E aí, ao longo do processo, esse VP foi entendendo isso, entendendo a responsabilidade dele diante do processo, e aí ele conseguiu reverter o jogo e realmente fazer com que as pessoas que estavam subordinadas a ele começassem a executar de acordo com aquilo que ele tinha planejado. Então, entender a responsabilidade dele diante do contexto geral fez com que o jogo da empresa mudasse de uma vez por todas. Então, a responsabilidade, a autorresponsabilidade, a responsabilidade extrema é fundamental em todas as áreas, em todos os aspectos, desde a sua vida pessoal, nas suas pequenas ações do dia a dia, até quando você está falando aí de uma organização gigantesca com uma equipe de muitas e muitas pessoas. Então, adote esse princípio para a sua vida. Eu sei que no início não é tão fácil como qualquer mudança, mas comece a pensar um pouco a respeito disso e adote essa postura que as coisas vão começar a caminhar de uma forma um pouco mais fácil, porque você vai passar a ter ação e influência diante de tudo aquilo que te acontece. Já aqui no capítulo 2, nós vamos entender que não existem equipes ruins, só líderes ruins. Aqui ele já conta uma história, um exemplo que, para vocês que leram junto comigo o livro do David Goggins, Nada Pode Me Ferir, essa história que ele conta aqui é bastante familiar pra gente. Se você não leu ainda Nada Pode Me Ferir, indico bastante que leia, é um livro muito importante, um livro difícil, um livro forte, mas um livro importante.
Ele vai contar pra gente aqui sobre uma semana de treinamentos dos SEALs, de formação dos SEALs, que é conhecido como a Semana Infernal. Nessa semana, eles têm ali uma quantidade de testes, de provas que eles precisam realizar ao longo dessa semana, que é assim, é absurdo. Pra gente aqui da vida real, que não estamos acostumados com esse tipo de coisa, é absolutamente absurdo, surreal. São quase que super-humanos para conseguir resistir a tudo isso aqui. A essa semana infernal, que realmente é uma exigência física absurda. E aí ele vai contar pra gente que ele estava atuando com um instrutor ali supervisionando essa semana infernal. E ele viu um exemplo de liderança bastante interessante. E os resultados que ele observou fazem todo sentido com o título do capítulo aqui, de que não existem equipes ruins e sim líderes ruins. Em uma das provas, porque eles passam assim praticamente 24 horas ao longo dessa semana infernal fazendo provas, correndo o tempo todo. Eles têm uma prova que eles precisam ser divididos em equipes de 6 ou 7 pessoas. E essas equipes precisam carregar botes, que são uns botes de modelo antigo, que são super pesados, pesa mais ou menos uns 100 quilos, bote inflável. E eles precisam carregar esses botes ali em conjuntos na equipe, assim, sabe, em cima da cabeça, carregar todos eles carregando esses botes, colocar na água, remar, tem um percurso que eles precisam cumprir ali. E isso é extremamente cansativo, exaustivo, porque é em um local frio, isso é feito de madrugada, na praia. Então todas as situações vão contra ao bom desempenho dessas pessoas, porque eles já estão muito cansados, já passaram vários dias nessa prova, né, nessa semana infernal. Muitos deles, assim, 2/3 em média desistem ao longo dessa semana, desistem da formação ou se machucam e precisam sair. E aí essas equipes são divididas e os botes são numerados de acordo com o número das equipes. E eles competem o tempo todo entre si, uma equipe vai competindo com a outra. Aquela equipe que vence consegue ganhar o prêmio de descansar por alguns minutos ali sentado, enquanto as outras, a que perde, a pior equipe, tem que pagar a pena ali de fazer mais exercícios ainda. E cada uma dessas equipes, ela tem um líder, eles escolhem ali, elegem um líder, e esse líder da equipe vai coordenar todo o processo para garantir que eles tenham um bom desempenho. E aqui a gente vai conhecer a história de 2 equipes. Nós temos a equipe do bot 2, espero não confundir os números agora, a equipe do bot 2, que é uma equipe vencedora, que eles ganham quase todas as provas, acho que eles ganham todas as provas, assim, com uma distância muito boa das outras equipes, com um desempenho excepcional. O líder deles tinha um desempenho excepcional ali, liderando essa equipe vencedora. E a gente tem a equipe 6. A equipe 6 era a pior de todas, tinha um desempenho muito ruim, assim, terminava muito depois da penúltima equipe, e eles ficavam brigando o tempo todo, um culpando o outro. O papel da liderança era pífio, assim, praticamente inexistente, e eles tinham que ficar pagando os castigos ali o tempo todo, e essa equipe perdia toda vez. E aí eles tentavam estimular e tal, incentivar, mas não adiantou nada, a equipe 6 continuou sendo muito ruim. Aí tiveram a ideia de trocar os líderes das 2 equipes. O líder da equipe vencedora, que era a equipe 2, vai liderar a equipe 6, e o líder da equipe 6, que estava com uma equipe desastrosa, vai liderar a equipe 2, que já era uma equipe vencedora. E aí tem um resultado bastante surpreendente. Surpreendente, mas ao mesmo tempo esperado, se a gente já conhece essa máxima que rege esse capítulo. A equipe 2, que era uma equipe vencedora, continuou tendo excelentes resultados. Por quê? Quando você coloca a responsabilidade extrema, alta performance ali na sua equipe, você age dessa forma, o líder age dessa forma, ele vai disseminando essa cultura. Nós vimos também a questão da disseminação de cultura no livro Execução. Então essa cultura vai sendo disseminada para a equipe, e a própria equipe passa a agir como uma equipe de alta performance, tendo grandes resultados. Mesmo se o líder não está presente por alguma razão, falhe por alguma razão, a
equipe já está muito acostumada com a alta performance e consegue manter os resultados. Já a equipe 6 teve uma transformação absurda, passou a ser uma equipe de elite. Eles passaram a ganhar, eles saíram de último lugar e começaram a competir pelo primeiro lugar com a equipe 2, que já era a equipe vencedora. Então aqui a gente consegue ver a diferença e a importância do papel do líder, porque esse líder, que era o líder vencedor da equipe 2 e foi liderar a equipe 6, ele tinha o espírito da responsabilidade extrema. Então quando ele assumiu a equipe, ele tinha essa autorresponsabilidade, ele passou isso para a equipe, deu essa confiança, essa organização que a equipe precisava. Por isso, o nível, o desempenho da equipe subiu tanto e eles começaram a competir ali de igual para igual com a outra equipe que era vencedora. Então a gente consegue ver por esse exemplo que o líder faz toda a diferença em uma equipe. Não existe equipe ruim, e sim líderes ruins que não estão direcionando, ajudando, suportando a equipe da forma que ele deve fazer, como o seu papel requer. Os líderes, eles precisam sempre assumir uma postura de nunca estarem satisfeitos. Eles precisam estar sempre analisando o seu resultado atual, como eu estou me desempenhando hoje, ser muito realista com a situação que está acontecendo, tem que fazer uma avaliação realista e ser brutalmente honesto, porque só vendo a realidade como ela é, ele vai conseguir tomar ações para reverter esse quadro. Isso aqui, essa questão de avaliar a realidade como ela realmente é, nua e crua, a gente também viu lá no Execução. Um princípio da liderança muito importante é não mascarar a sua realidade, é realmente enxergar aquilo que está acontecendo para você começar a poder transformar aquela situação, tomar ações que vão, de fato, mudar aquilo que está acontecendo. Porque se você mascara a sua realidade, como é que você vai tomar ação a partir disso? Então o líder precisa ser muito honesto e entender aquilo que está acontecendo e começar a tomar ações a partir desse cenário. E buscar uma cultura constante de melhoria, de ser melhor, de melhorar o desempenho, de identificar oportunidades que possam ser cada vez mais melhoradas, né, transformadas de uma forma geral. E aí aqui no exemplo do capítulo 2, a gente tem também uma consultoria em uma grande empresa que não estava tendo resultados positivos e o CEO da empresa chamou a consultoria do Joko e do Leaf para dar o suporte que eles precisavam em relação à responsabilidade extrema principalmente. E aí tinha um CTO, que é o CEO de tecnologia, né, o VP de tecnologia. Ele não aceitava de forma nenhuma essa questão da responsabilidade extrema, de ter a responsabilidade pelos maus resultados. Ele achava que tanto ele quanto a equipe dele estavam sempre tomando as decisões certas, mas os resultados da empresa não eram bons. Então, se a empresa está fracassando, como que a equipe pode estar tomando as decisões certas? Não faz sentido, alguma coisa de errado não está certo, né? Então, e ele não assumia essa responsabilidade em nenhum momento. E aí, o que acontece? Como ele tinha essa postura, quando ele tinha essa postura de não assumir a responsabilidade pelas ações, pelas decisões, pelo trabalho que ele estava fazendo, isso era disseminado para a equipe. E aqui no capítulo 2 tem uma frase que eu destaquei ela várias vezes, eu achei brilhante, que fala assim, ó: quando se trata de padrões, a questão não é o que o líder prega, mas o que ele tolera. Eu achei isso brilhante. Por quê? Se um líder tolera um mau desempenho, tolera um mau comportamento, aquilo acaba se tornando padrão. Porque as outras pessoas da equipe veem que aquilo é tolerado, que aquilo é tratado com normalidade, e muitos deles acabam agindo da mesma forma. Então, tudo aquilo que você tolera vai se tornando padrão. E aí a responsabilidade de um líder é entender, analisar todas as peças ali da sua equipe e entender aquelas peças que não encaixam. Dar toda a orientação, todo o suporte necessário para essa pessoa entender as estratégias, se adaptar, se desenvolver. E se isso não acontecer, ela precisa ser eliminada do sistema de forma natural. Não tem como absorver, porque se o líder, por alguma razão, não toma uma atitude e absorve e tolera isso, ele está abaixando cada vez mais o nível da equipe dele, porque ele está tornando isso um padrão aceitável.
E aí os outros veem isso e acabam usando como exemplo e tornando o padrão de comportamento e de desempenho. Então, o CEO aqui, dono da empresa, ele sabia do mau comportamento desse CTO, mas ele é muito bom, ele tem um desempenho, ele tem um conhecimento muito bom, a gente não pode ficar sem ele, e foi tolerando por algum tempo e dando orientações para que ele mudasse. Com o tempo ele viu que não mudava, os resultados da empresa não mudavam, que o comportamento dele estava se disseminando para as outras pessoas, e aí ele tomou a decisão de realmente demitir o CTO, contratou outra pessoa, outro CTO que tinha o DNA da responsabilidade extrema, e a partir daí os resultados da empresa realmente se transformaram. Então a gente consegue entender que a equipe era boa, mas tinha uma peça ali que não estava funcionando, que não estava fazendo aquela equipe ter bons resultados, então ela precisou ser substituída. Ou seja, não existe equipes ruins, o que existe são líderes ruins. Agora no capítulo 3 nós vamos falar sobre outro ponto extremamente importante para um líder de sucesso, que é a crença. Aqui, a história que eles trazem pra gente é o momento em que eles estão lá atuando no Iraque, os SEALs, e eles são orientados, na verdade, obrigados a começarem a operar junto com os soldados do exército iraquiano. Só que o que acontece? Os soldados do exército iraquiano é uma das piores tropas de combate do mundo, porque eles não tinham recursos, eles não tinham uniformes, não tinham armas, não tinham proteção ali, equipamentos de segurança, não tinham treinamento, não tinha tática, não tinha estratégia, não tinha nada. E essa equipe de alto nível do exército americano, os SEALs, eles precisavam integrar os iraquianos na sua equipe, operar junto com eles. E como eu falei lá no começo, aqui em uma operação no exército, em uma guerra, a gente entende que a vida de um está na mão do outro, da equipe. Então eles precisam confiar uns nos outros, né? Eles são treinados muito tempo juntos, eles se conhecem pelo olhar, pela sombra, eles sabem qual é a próxima atitude do seu colega, e eles têm essa dinâmica ali de atuação juntos. E aí, quando eles integram um soldado que não tem nenhum treinamento, não tem nenhum conhecimento na sua equipe, eles estão meio que se colocando em risco. E aí eles resistiram muito a fazer isso, só que eles precisavam ensinar o exército local iraquiano como defender o seu próprio país. Porque se eles não ensinassem os soldados locais a fazer isso, eles teriam que ficar ali por muitos e muitos anos. Eles nunca iam terminar essa missão. O Iraque, a população civil do Iraque, ia depender da atuação do exército americano para sempre, porque o seu exército local não ia conseguir combater os insurgentes, os terroristas, né? O local seria tomado pelo terror. E aí o Joko entende que eles precisam fazer isso, que a orientação é integrar o exército iraquiano às operações deles. Eles não têm alternativa. E ele entende que ele começa a entender formas de criar uma crença de que ele acredite nessa missão, de que ele, como líder, acredite que a missão vai dar certo. Porque se ele não acreditar que a missão vai dar certo, não confiar nele, na equipe, nos recursos que eles têm, ele não vai conseguir passar essa confiança para sua equipe. Como consequência, a missão vai falhar. Então, o que ele faz? Ele começa a pensar formas de como fazer isso e analisar o porquê eles deveriam fazer isso. É aí que ele chega à conclusão que eles precisam formar o exército iraquiano para defender o seu próprio país, para que eles pudessem voltar para casa o mais rápido possível. Então isso já era um porquê muito grande. Mas ele entende que o exército iraquiano ia precisar de muito treinamento para conseguir combater os insurgentes. Porque esses terroristas insurgentes ali da Al-Qaeda, que estavam invadindo ali o local, eles tinham um poder de ataque, de combate, de fogo muito grande. Inclusive para os próprios SEALs, eles tinham dificuldade em enfrentar e derrotar esses insurgentes, porque eles tinham um poder muito grande. E aí ele fala, tá, mas como é que eu vou treinar essa equipe iraquiana para que eles aprendam a lidar com esses insurgentes, para que eles consigam derrotar os insurgentes? Aí ele pensa, se a gente manter os insurgentes no mesmo nível de combate que eles têm hoje, nunca que o exército iraquiano vai conseguir combater esses insurgentes.
Então a primeira coisa que eu preciso fazer, estando aqui liderando essa missão, é eu, com a minha força de combate, com a minha equipe, os SEALs, nós temos os recursos necessários para disseminar os insurgentes e acabar com a força de combate deles. Reduzir muito essa força de combate, para deixar essa força de combate em um nível que o exército local iraquiano consiga combater. Então ele bola uma estratégia, diversas estratégias, né, de como fazer isso. Eles precisam atacar com toda a força para disseminar a maior parte dos insurgentes, para acabar com a força bélica de combate deles de forma realmente permanente, para que o exército local consiga controlar e manter o país seguro depois. E aí, com base nisso, ele cria toda uma estratégia para que envolver, né, uma estratégia de treinamento, de recursos, de armamento, enfim, de tudo que o exército local iraquiano precisava aprender para que eles conseguissem ali proteger o seu próprio país. E aí ele desenvolve essa estratégia, envolve os soldados iraquianos em todas essas operações, porque era o único jeito dessas operações serem aprovadas pelos superiores, era que o exército iraquiano estivesse envolvido. Então ele cria toda uma estratégia, essas justificativas, o porquê, qual era o objetivo, deixa isso muito claro. E quando ele, enfim, consegue acreditar de fato na sua estratégia e na missão, aí ele passa isso para sua equipe. Entendendo e acreditando nesse ponto que eu tô falando aqui para vocês, a equipe também acreditou, comprou a ideia. E aí eles conseguiram realmente construir isso, eles conseguiram derrotar os insurgentes e diminuir o poder de combate deles a um ponto que eles conseguiram encerrar a missão deles lá no Iraque, e o próprio exército local iraquiano conseguiu manter a segurança do local. Para convencer, você precisa ter em mente que você precisa acreditar. Acreditando, a sua crença é disseminada tanto acima quanto abaixo nos níveis ali de hierarquia. Quando você acredita de fato na missão, no objetivo, as pessoas que estão ali junto com você, elas passam a acreditar também. Tanto que o exemplo que ele dá aqui do mundo corporativo é bastante interessante, porque ele fala de uma CEO que era extremamente inteligente, experiente no mercado, e ela cria um novo plano de remuneração para a equipe de vendas, que meio que desfavorecia, desestimulava aqueles vendedores menos produtivos e, em contrapartida, remunerava de uma forma ainda melhor e estimulava aqueles vendedores que são realmente produtivos, que valem a pena investir. Só que a sua equipe de gerentes não tinha entendido o objetivo real do plano. Eles só achavam que esse plano iria desestimular os vendedores e estaria estimulando os vendedores da empresa a irem para a concorrência. E aí eles ficaram extremamente chateados, não concordaram com o plano, só que ao mesmo tempo eles não tinham coragem de perguntar para a CEO qual era o objetivo, qual era a estratégia, por que ela tinha pensado nesse plano, como esse plano realmente ia funcionar. E eles não perguntavam, ela achava que eles tinham entendido e eles ficavam com vergonha de perguntar. E como eles não acreditavam no plano, esses gerentes de venda ali regionais, os vendedores das suas equipes também não acreditavam. Estavam ali revoltados com o plano porque eles não venderam isso da forma correta, porque na verdade eles não tinham nem entendido. E aí ficou um telefone sem fio completo. Então aqui é um exemplo de que quando você não entende, primeiro você não entende, você não acredita, porque você não entendeu. Então é papel do líder deixar muito claro o que quer dizer, qual é a sua estratégia, qual é a missão, qual é o objetivo e garantir que a outra parte realmente entendeu. Então o líder precisa tirar tempo para perguntar. Se você não entendeu e você precisa passar algo para sua equipe, você precisa se convencer primeiro. Então faça todas as perguntas possíveis para entender qual é aquela estratégia. Porque o seu chefe não vai criar um plano para prejudicar a sua empresa, não faz nenhum sentido. Se ele pensou nessa estratégia, deve haver alguma razão, e você precisa entender o lado dele, qual é a razão, o que ele pensou para criar essa estratégia. Assim você consegue entender, acreditar e disseminar
essa estratégia. Então sempre tire tempo para perguntar, para questionar, para entender de verdade quais são os objetivos. Não tenha vergonha de perguntar. Perguntar não vai te diminuir perante os outros, não tenha medo de parecer, como eles falam aqui, de parecer, eu não lembro a palavra, mas de parecer estúpido, sabe? De parecer ignorante, de não saber, de parecer burro por não entender. Então isso não existe, a gente não pode trabalhar com esse medo. Tudo precisa ficar muito claro. Se você não entendeu, pergunte, entenda, até que você consiga realmente se convencer daquela estratégia. Então, um líder precisa acreditar para de fato conseguir disseminar a crença na missão, no objetivo maior para toda a sua equipe. Agora aqui no capítulo 4 nós temos um outro ponto também que é extremamente importante nesse contexto de liderança, no contexto da vida, né? Que é controle o ego. Na história que ele traz aqui pra gente, nós temos um exemplo de um momento em que esses soldados de elite dos SEALs, os SEALs, assim, é o mais alto nível de soldados de preparação. Eles realmente são muito bons, eles são muito bem treinados. E chegou um momento que eles precisavam trabalhar junto com os soldados do exército regular dos Estados Unidos. Então, os soldados que tiveram um treinamento diferente, uma preparação diferente da deles. Só que alguns desses soldados ali dos SEALs, eles tinham o ego um pouco inflado, né? Por ter passado por esse treinamento, eles se achavam superior aos outros. E isso não colabora de forma nenhuma um bom trabalho em equipe, quando um entende que é superior ao outro. E aí, isso gerou uma série de problemas, tanto nesse sentido dentro da equipe, das pessoas, de algumas pessoas do SEAL terem esse ego inflado, e dentro da equipe eles se achavam ali superiores aos soldados regulares, quanto em relação aos inimigos também, um excesso de confiança. Por quê? Esses insurgentes do Iraque, como eu falei, eles eram extremamente fortes no combate, em recursos de artilharia e tudo mais. Só que os SEALs, eles aprenderam a lidar com isso, né? A lidar com esse nível de perigo, de situação de risco. Então eles começaram a lidar de uma forma assim, meio que cotidiana, eles começaram a derrotar os insurgentes de forma cotidiana. E isso gerou uma certa excesso de confiança, sabe? De achar que eles já tinham derrotado o inimigo. Ah, a gente é muito bom, a gente não vai mais perder para eles. E isso é muito perigoso, essa questão de ego, porque você se coloca ali numa zona de conforto, achando que não precisa mais dar atenção ao inimigo. E se você fizer isso, muito possivelmente você pode ser surpreendido por algo que você não estava esperando. E dentro da própria equipe, quando um se acha superior ao outro, não tem como haver uma unidade. E lembra que a gente falou que, principalmente nesse caso aqui, a vida deles está em jogo, então eles precisam trabalhar de forma muito coesa, ter uma confiança muito, muito grande entre eles. Então aqui nós vamos ver que essa questão de ego é extremamente prejudicial para qualquer tipo de trabalho, porque o ego, ele cega você para a realidade. Você se coloca num pedestal que se acha inalcançável, inatingível. E não é bem assim que as coisas acontecem. Então, esse é um ponto que o líder ensina pra gente. Tanto ele como líder precisa ter os pés no chão e manter a sua equipe com os pés no chão também, porque o ego vai te cegar nas mais diversas situações, nas mais diversas tomadas de decisão. Então é importante construir a autoconfiança, mas não a arrogância. Você precisa confiar em si, confiar no seu trabalho, no seu preparo, em tudo que você treinou e se preparou para estar naquele local. Só que você confiar no seu trabalho é diferente de você ser arrogante, de você se achar melhor do que os outros. E aqui no exemplo prático a gente tem uma demonstração muito clara disso. Nós temos um líder que precisava ser consultado ali para as mais diversas situações. E abaixo dele ele tinha um funcionário que tinha muita experiência, muito conhecimento, e inclusive ele até que se achava que sabia mais do que o chefe. E o chefe ficava ali com o ego meio ferido. E teve uma determinada situação que esse funcionário pediu para trocar a peça de um equipamento sem que o líder autorizasse. E ele ficou muito bravo quando isso aconteceu, porque incorreu despesas, custos extras e tudo mais que ele afetavam a operação. E ele ficou muito bravo.
esse chefe, esse líder, que isso tinha acontecido. E aí, se ele reagisse da forma como ele estava ali pensando em fazer, a primeiro modo, como ele estava ali acostumado a agir, ele já iria colocar toda a culpa no funcionário. Lembra? Ó, a responsabilidade extrema. Colocar toda a culpa no funcionário, dizer que isso era um absurdo, que ele não podia fazer isso, que ele era o chefe, ele precisava ser respeitado, o funcionário não podia passar por cima dele. Porque o chefe, o líder, ele ficou com, sabe, o orgulho ferido? O ego ferido? Porque o outro passou por cima dele, não pediu a autorização. Então tem a questão de ego aqui, fala muito alto. Um funcionário achando que sabe mais do que o líder e o líder se sentindo meio que ameaçado, constrangido ali pelo funcionário. Então a disputa de egos aqui muito grande. E aí na consultoria, os consultores orientam ele de que a responsabilidade é dele, a responsabilidade extrema, lembra? Porque se o funcionário achou que por alguma razão ele poderia fazer isso sem consultar, sem autorização do líder, é porque em algum momento o líder não deixou claro o suficiente como as coisas deveriam ser, quais eram as regras a serem seguidas. Então, ele precisa se responsabilizar. Ele não vai conversar com o funcionário culpando o funcionário. Ele precisa dizer ao funcionário que ele entende que talvez em algum momento ele não tenha deixado claro o suficiente qual era o processo que deveria ter sido seguido. E aí ele explica novamente, deixa muito claro como as coisas devem acontecer e evita que isso aconteça novamente. Então, um líder, ele realmente precisa se despir de todo o ego. A gente não pode em nenhum momento colocar o ego acima de nenhuma situação de liderança, de equipe. Nós precisamos entender que numa situação de liderança, a equipe, o todo, é maior do que as partes. Então, por mais que nós não estejamos em um campo de batalha onde a nossa vida está em risco, nós precisamos agir no trabalho em equipe como se essa fosse a nossa realidade. Porque isso vai tornar o nosso trabalho em equipe muito mais honesto, muito mais sincero, muito mais coeso e vai deixar todos os egos ali bem guardadinhos, bem escondidos e vai priorizar a missão, o objetivo principal da equipe e não os desejos individuais.